Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 21 em diante. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Diga comigo, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Senhor meu Deus, nós pedimos que fale conosco, nos dando sabedoria, entendimento e revelação da Tua palavra. Não apenas para nos encher de conhecimento, mas para que nós possamos receber esta palavra e colocá-la em prática. Esse é o nosso compromisso, Pai. Ouvir, obedecer e praticar a palavra do Senhor. Pedimos que fale conosco, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e que o Senhor nos torne melhores a partir de hoje, para que possamos te servir e te obedecer todos os dias da nossa vida. Oramos, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga comigo, eu quero andar com Deus. Diga, eu vou andar com Deus. O tema desta palavra hoje é eu vou andar com Deus. Nós acabamos de ler na Bíblia que Enoque andou com Deus. Enoque tinha intimidade com Deus. A Bíblia não diz que Enoque via Deus pessoalmente, com seus olhos, ele enxergava Deus ali do lado. A Bíblia não diz que ele estava contemplando naturalmente a presença de Deus ali, mas que ele andava com Deus. Ele tinha relacionamentos com Deus. E Deus espera isso de nós. A vontade de Deus é ter relacionamento conosco. Quando nós queremos entender o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos ver o que Deus fez, como Ele fez e para o que Ele fez. Quando nós vamos para os capítulos iniciais da Bíblia, quando Deus criou o homem, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e todos os dias Deus descia do céu e vinha para se encontrar com o homem no jardim do Éden. Se Deus vinha se encontrar com Adão e Eva todos os dias, e a Bíblia diz que era no mesmo horário, com hora marcada, Deus descia do céu e vinha falar com Adão, vinha estar com ele, vinha estar junto com Adão no jardim e ter comunhão com ele. Adão andava com Deus. A Bíblia também não diz que Adão via a Deus, mas sim que Deus descia e estava ali, pertinho de Adão, relacionamento com Adão. Ao criar o homem, o próprio Deus descia do céu e vinha estar junto com o homem, nos revela que a vontade de Deus, ao ter criado o ser humano, era para ter alguém que estivesse com ele. E ele cria o homem à sua imagem e semelhança para ter alguém com os mesmos sentimentos, com a mesma capacidade de amar que Deus tem, e por isso ele nos cria para ter um relacionamento pessoal conosco, para andar conosco, e para que nós pudéssemos andar com ele. Então andar com Deus, em primeiro lugar, exige relacionamento, amizade, estar junto, desenvolver intimidade, falar com Deus, ouvir Ele falando conosco. E nós precisamos entender que Deus fala conosco.
de muitas formas, pela palavra, pode usar alguém no culto, na pregação, na célula, obviamente, mas a grande vantagem do Novo Testamento, da nova aliança que Jesus estabeleceu conosco, para todas as demais alianças de Deus com o homem no passado, o grande benefício desta nova aliança é que o Espírito Santo habita em nós. E Deus fala conosco aqui dentro. Deus fala ao nosso coração. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito todas as coisas. Então Deus quer falar conosco. Deus quer um relacionamento conosco. Deus quer que eu e você andemos com Ele. Andar com Deus. Como Adão andava com Deus e tinha um encontro de hora marcada com Deus. Enoque andava com Deus. Agora, esse é o tempo em que Deus quer que eu e você andemos com Ele. Relacionamento. Então isso exige intimidade, desenvolver isso, gastar tempo na presença de Deus. Tempo a sós com Deus. Quando Jesus falava de oração, em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus deixou claro, quando orares, entra no teu quarto, feche a porta e fale em secreto com o teu pai, que vê em secreto e ele te recompensará. Por que Jesus falou sobre entrar no quarto e fechar a porta? Olha duas coisas muito importantes ali, quando Jesus falava sobre intimidade, sobre oração, sobre andar com Deus, desenvolvendo um relacionamento com Ele. Quando duas pessoas entram num quarto e fecham a porta? Quando elas querem privacidade, para gerar intimidade. Deus quer privacidade com você. E você tem praticado, você tem tido momentos onde você está intimamente sozinho com Deus, numa privacidade para poder falar tudo que você precisa falar com Deus e também para ouvir tudo que Ele tem para falar ao teu coração. Que relacionamento é isso? Amizade é estar junto, é caminhar junto, é ser transparente, é confessar tudo, é ouvir e não ficar magoado com o que ouviu. Amizade é um relacionamento totalmente aberto. Eu vi uma definição sobre amigos dizendo que o verdadeiro amigo é aquele com quem você pode pensar em voz alta. Porque não há medo, não há restrições, não há barreiras. Ontem eu e a pastora Débora fomos a uma padaria e estávamos lá, pedimos o pão, pedimos algumas outras coisas, um salgado para os meninos, algumas coisinhas. E aí eu olhei para o balcão daquela padaria e eu vi alguns sonhos deliciosos, aquele recheio de creme tão grosso assim. E eu olhei para aquele sonho e ele estava olhando para mim. E eu comecei a lembrar, quanto tempo faz que eu não comia um sonho? E aquele sonho começou a me dar água na boca e eu comentei com a pastora Débora ao lado, olha que sonho bonito aquele ali. Ela falou, pede um então e leva. Eu falei, não, eu já engordei muito e sonho engorda demais, eu não vou levar não. E ela falou assim, mas há quanto tempo que você não come um sonho? Eu falei, já deve fazer mais de 10 anos. Ela disse assim, ela olhou assim, então falou, então não foi o sonho que te engordou. Pode comprar. E aí eu olhei para ela, então quer dizer, já está declarando mesmo que engordou e que está engordando. Mas isso é amizade. É você poder falar, é você poder ser sincero, é você poder ouvir, é você não ficar chateado quando Deus fala com você, quando você está mal, poder se abrir com Deus. Ele nos chama para um relacionamento íntimo. Deus chama você
para que você possa andar com Ele como Enoque andou com Deus. Andar com Deus, primeiramente, é um relacionamento de intimidade, de amizade, de acordo, de companheirismo, e Deus quer ser teu amigo. Jesus falou em João capítulo 15, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Jesus não te chamou apenas para ser servo, nós servimos ao Senhor por amor, por entrega, mas Ele não nos chama de servos, Ele nos chama de amigos, e amigo fala de relacionamento pessoal. Levante a sua mão e diga, eu sou amigo de Jesus. Então nós precisamos gastar tempo com Ele, andar com Ele, ter relacionamento com Ele, ter amizade com Ele. Nós somos chamados para andar com Deus. E essa amizade vai refletindo na revelação de Deus na nossa vida. Irmãos, é interessante que no hebraico, a mesma palavra é usada e é traduzida como amizade e segredo. É a mesma palavra. Sod significa amizade, significa segredo, significa relacionamento íntimo. É a mesma palavra no hebraico. Porque quanto mais você desenvolve a amizade, mais você conhece os segredos da outra pessoa. É assim ou não é? Quanto mais você desenvolve comunhão no teu casamento, nas amizades que você tem, quanto mais profundo é o relacionamento de amizade, mais intimidade você tem, mais segredos da pessoa você conhece, mais da vida da pessoa você conhece. Com Deus é assim, quanto mais amizade com Ele, mais você conhece a sua vontade gloriosa, mais você conhece os propósitos de Deus, mais você conhece os segredos de Deus, mais você conhece aquilo que Ele planejou e mais Ele te revela daquilo que Ele tem para a sua vida, e o relacionamento vai se tornando a cada dia mais gostoso. Deus nos chama para essa amizade. Deus nos chama para que Ele possa se relacionar conosco e nos revelar os seus propósitos. O que nós lemos aqui em Gênesis? Enoque andou com Deus. Amém? Diga comigo, Enoque andou com Deus. Olha o resultado de quem anda com Deus. Leia comigo lá no final da Bíblia, no penúltimo livro da Bíblia, na Epístola de Judas. Olha o que a Bíblia fala sobre Enoque. É o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, Epístola de Judas. Só para informação, e para quem não sabe, esse Judas não é o Judas Iscariotes, traidor do Senhor. Perdão. Este Judas é o Judas, irmão de Jesus, filho de José e Maria. Ele escreve esta epístola, e nos versículos 14 e 15, leia o que a palavra de Deus diz. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque vivia num tempo de muita impiedade, de muito pecado, de muita iniquidade. Como nós vivemos hoje. Você olha para o mundo, você olha para as pessoas que não têm temor a Deus, você só vê impiedade. Você só vê crueldade, você só vê maldade, imoralidades, tanto pecado. Enoque vivia numa época igualzinha à nossa. E o pecado se multiplicava tanto
que Deus chegou a se arrepender de ter feito o homem e mandou um dilúvio para destruir toda a humanidade. E salvou só uma família que era piedosa no meio de tanta impiedade. Só a família de Noé foi salva. Então andar com Deus não depende das circunstâncias e das pessoas que nos rodeiam. Andar com Deus é uma escolha de vida. Enoque não andou com Deus porque na sua época não tinha pecado, não tinha outra opção, não tinha dificuldade, não. Ele andou com Deus porque naquela época era fácil. Hoje eu tenho muito compromisso. Hoje eu tenho muita dificuldade, hoje tem muitas tentações. Enoque andava com Deus porque ele amava o Senhor e ele queria um relacionamento com Deus, mesmo vivendo numa época de pessoas muito ímpias. Quando ele fala sobre que o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer os ímpios, tantas vezes ele fala aqui de impiedade, porque na sua época a impiedade era muito grande. Mas o que nós vemos Enoque fazendo aqui? O que a Bíblia revela sobre Enoque? Deus revelou a ele o final dos tempos. Enoque profetizou acerca do fim dos tempos. O final dos tempos que nós aguardamos, o final dos tempos quando o Senhor virá com milhares e milhares de seus santos para julgar e convencer todos os ímpios. Enoque profetizou acerca do fim, e era o 7º homem da linhagem após Adão. Lá na criação, Deus já havia revelado que ia chegar um momento em que ele ia vir com milhares de milhares dos seus santos, que são os salvos, para reinar sobre a terra e julgar todos os ímpios e pecadores. Lá atrás Deus já estava mostrando isso. Agora, por que mostrou para Enoque? Porque ele andava com Deus. Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele profetizou sobre o final dos tempos, e nós aguardamos esse momento em que o Senhor virá com milhares de milhares dos seus santos. Esses santos somos nós, lavados e santificados pelo sangue de Jesus, que em breve seremos arrebatados para o céu. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Ele é um sinal do arrebatamento da igreja. Enoque andou com Deus como a igreja é chamada por Cristo para andar com Deus, para andar no Espírito, e quando a trombeta soar, esta igreja que anda com Deus será arrebatada para o céu, não experimentará a morte, mas subirá ao encontro do Senhor. O corpo que hoje é corruptível e mortal se transformará num corpo incorruptível e imortal. Seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Aguardamos o arrebatamento. E em seguida voltaremos com Cristo para julgar o mundo e para reinar com Cristo nesta terra. Enoque era um sinal do arrebatamento. Ele foi arrebatado vivo. E Enoque profetizou acerca do fim. E ele também profetizou acerca do fim da sua geração. Preste muita atenção nisso. Enoque profetizou a respeito do dilúvio. Quando Enoque profetizou que haveria um fim, um julgamento de todos os ímpios, ele estava apontando para o dilúvio, que veio alguns séculos depois que ele morreu, e ele estava profetizando acerca do final de todos os tempos que nós estamos aguardando. Como nós sabemos que Deus revelou a Enoque o dilúvio? Porque lá em Gênesis, quando nós lemos a história de Enoque, nós vemos que ele teve um filho aos 65 anos, e deu a este filho o nome de Matusalém. Quem já ouviu falar de Matusalém? Qual é a característica de Matusalém? Vida longa. Foi o homem que mais viveu na face da terra.
969 anos teve Matusalém. 969 anos. E Enoque andava com Deus. E Enoque teve um filho e colocou o nome nele de Matusalém. E Matusalém viveu mais do que todo mundo já viveu. E o significado do nome de Matusalém é muito forte. Porque o nome de Matusalém significa: a morte não virá enquanto ele viver. A morte não virá enquanto ele viver. Quando eu me converti, e eu ganhei a minha primeira Bíblia, eu me lembro que eu comecei a ler a Bíblia em Gênesis, porque eu tinha entregado minha vida para Jesus, estava apaixonado pelo Senhor, e devemos sempre estar, estou apaixonado pelo Senhor Jesus até hoje, quero estar eternamente apaixonado por Jesus. E eu disse, eu quero conhecer a palavra dele. Eu acho vergonhoso um crente, um cristão, evangélico, batizado, que não lê a Bíblia. Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é lamentável. Ah, mas eu já li a Bíblia uma vez, pastor. Eu tenho como hábito e compromisso com Deus ler a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, todo ano. Termino, começo de novo. Termino, começo de novo. Porque o cristão que não conhece a Bíblia, ele não conhece a vontade de Deus, ele não conhece o plano de Deus para a vida dele, ele não conhece o poder que ele tem, ele não usa a espada que Deus lhe deu. É lamentável como as pessoas perdem tempo com distrações, com tantos outros compromissos que não têm valor nenhum para a eternidade, mas não gastam tempo, não investem sua vida para conhecer a palavra de Deus. Irmãos, fica aqui registrado o meu lamento por causa disso. Então eu me lembro que quando eu ganhei a minha primeira Bíblia e comecei a ler, e eu cheguei em Gênesis e comecei a ver a história dos antigos, Adão, Sete, Enos, Enoque, Matusalém, e a Bíblia conta certinho quantos anos aquele patriarca viveu, com quantos anos ele teve o filho, que seguiu a linhagem para até Cristo, até Abraão, e com quantos anos ele morreu, aí o filho também, com quantos anos ele teve um filho, com quantos anos ele morreu, e aquilo me despertou o interesse de pegar um papel, e peguei uma régua, e comecei a colocar nas escalas a idade de cada uma daquelas pessoas. Por exemplo, Adão viveu 900 e tantos anos, e com tantos anos gerou um filho. Aí eu colocava lá a idade de Adão, a linha do tempo dele, onde nasceu o filho, aí quantos anos aquele filho viveu, quando ele teve o filho, e aí eu fui chegando em Enoque, em Matusalém, em Noé, o ano do dilúvio, depois de Noé, a geração de Sem, até chegar em Abraão, e aquilo foi muito importante para mim. Anos depois eu comprei uma Bíblia, eu achei aquilo lá tudo prontinho na Bíblia, mas para mim valeu a experiência que eu tive ali pessoalmente com Deus, calculando, fazendo as contas, lendo, vendo versículo aqui, versículo ali. Foi muito importante porque eu descobri naquela ocasião, matematicamente e pela Bíblia, que Matusalém não entrou na arca de Noé, mas ele morreu no ano do dilúvio. Ele não morreu no dilúvio. Eu tenho convicção que ele morreu meses antes do dilúvio cair. E Deus havia revelado para Enoque, o pai dele, que o fim não viria enquanto Matusalém vivesse. Esse era o significado do seu nome. A morte não virá enquanto ele viver.
Então, irmãos, veja a intimidade de um homem que anda com Deus. O filho dele, Matusalém, viveu até no ano do dilúvio. Quando Matusalém morre, a morte de toda a humanidade vem, que são as águas do dilúvio. E todos morrem afogados. Isso é tremendo, porque isso nos fala de salvação, isso nos fala de eternidade, isso nos fala de que Deus tem um plano eterno para nós. A vida de Enoque é um exemplo para a igreja, porque Deus nos chama para andar com Ele, e Deus quer pegar aqueles que andam com Ele e arrebatá-los para o céu. Nós esperamos o arrebatamento e a eternidade que Deus planejou para nós. Então, andar com Deus implica, em primeiro lugar, relacionamento. Quantos querem andar com Deus a partir de hoje? Ter intimidade com o Senhor, parar, fechar a porta do teu quarto, ter um momento ali com Deus para falar com Ele, para desabafar, para confessar tudo o que você precisa. Quantas coisas você precisa confessar ao Senhor? Quantas coisas você precisa falar diante de Deus e abrir o coração e deixar Ele tratar? Não adianta virmos à igreja, cantarmos, não adianta fazermos jejum de 50 dias, não adianta termos uma religiosidade, se nós não entrarmos num momento íntimo com Deus e não deixarmos Ele tratar o que precisa ser tratado. E Ele vai a fundo e Ele diz: meu filho, olha, isso daí você tem que mudar. Quando você entra em intimidade com Deus, Ele começa a falar ao teu coração e mostrar coisas que estão erradas e que você tem que mudar. Você tem que mudar. Esses dias eu fui pregar numa igreja em outra cidade, e depois conversando com os pastores, a pastora disse para nós: olha, eu era pastora, meu marido pastor, eu fiquei doente, eu estava morrendo, e era um problema no pulmão, e os médicos não tinham mais o que fazer, e fiquei internada e não tinha cura, e o médico disse: olha, vai para casa, vai se preparar para morrer, porque não tem outra chance, não tem cura, não tem tratamento. E então naquela situação, com diagnóstico de morte, ela disse assim: então eu quero ir visitar uma tia, que eu tenho mágoa e eu quero me acertar com ela, porque essa tia, minha mãe tinha mágoa e gerou essa mágoa em mim, e eu quero ir lá e me acertar com a tia, para morrer em paz. E então ela foi. Essa tia era muito rica, e ela entrou na empresa da tia e se reconciliou com a tia, pediu perdão para a tia, confessou a sua mágoa que tinha da tia, e aí foi embora e voltou para casa. Naquela noite ela passou mal, no outro dia de manhã ela começou a expelir um monte de coisas ruins, e ela foi totalmente curada no dia seguinte ao dia em que ela se acertou com a tia. Mas ela não identificava que aquilo era o mal da vida dela. E a partir do momento em que ela deixou Deus conduzi-la para se reconciliar, para se acertar de verdade, ela foi curada. Irmãos, tem coisas no nosso coração que você tem que se colocar diante de Deus e se expor, e se abrir, e se escancarar, e rasgar o coração, como nós cantamos agora há pouco, para deixar Deus limpar, para deixar Deus tirar essa semente maldita do teu coração. Quantas coisas, mágoas, ressentimentos, pecados, coisas escondidas. Tem que deixar, e isso é só na intimidade com Deus. Mas vamos avançar, irmãos. Andar com Deus também exige de nós a confiança plena no Senhor. Ter fé em Deus. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Veja o que a Bíblia diz. Quem quer andar com Deus, quem quer agradar a Deus, quem quer ter intimidade com Deus, olha o que a palavra... Vamos ler juntos, Hebreus 11, 6. Vamos ler juntos? Olha aqui então, vamos ler no telão na mesma versão.
Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso está falando de quem se aproxima de Deus, quem quer andar com Deus, quem quer ser amigo de Deus, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, para andar com Deus, é necessário ter fé. Nós não estamos vendo Deus. Eu não estou vendo Jesus aqui no meio de nós, mas eu creio plenamente que Jesus está aqui. Porque Ele prometeu, eu estarei convosco, eu estarei no meio de vós. Então Jesus está aqui ou não está? Ele está aqui, Jesus está conosco. Eu não vejo o Espírito Santo aqui em mim, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em mim, porque é a palavra de Deus e eu acredito, e sem fé é impossível agradar a Deus. Para andar com Deus, nós não vamos ver Deus pessoalmente, mas nós cremos que Ele existe, que Ele está do nosso lado, que Ele está na nossa vida, que Ele é o Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos que Ele existe e que Ele é o Deus que recompensa aqueles que o buscam. É necessário ter fé. Agora, quando a Bíblia fala a respeito disso, nós precisamos notar que o exemplo usado para este versículo é o exemplo de Enoque. Eu não sei se você já leu o versículo 5, mas Hebreus 11:5 fala a respeito da história de Enoque. Vamos ler o verso 5. Pela fé, quem? Pela fé, Enoque foi arrebatado. Quem tem fé em Jesus, que em breve a trombeta de Deus vai soar e você vai ser arrebatado vivo para o céu? Quem crê? Eu creio que nós somos a geração que vai experimentar o arrebatamento. Eu creio. Os sinais mostram claramente que Jesus está voltando. Evidências são muito claras. Eu li uma matéria sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitando o Muro das Lamentações em Jerusalém, que é a única parte restante do Templo de Jerusalém, Templo de Salomão, e ele está aliançado com Israel e disposto a fazer tudo para que Israel construa o templo de volta lá em Jerusalém. Só que para construir o templo de Jerusalém, no lugar determinado por Deus, tem que destruir uma mesquita muçulmana, que para os muçulmanos do mundo inteiro é o segundo lugar mais sagrado do mundo. É comprar uma briga com os islâmicos do mundo inteiro. É dar um sinal para uma guerra mundial. Irmãos, preparem-se. O tempo, os sinais dos tempos mostram que Jesus voltará. E voltará em breve. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. E o que é o arrebatamento? Os salvos em Cristo serem retirados vivos daqui da terra, sem experimentar a morte, como Enoque também foi arrebatado, e irmos vivos para o céu e estarmos eternamente com o Senhor. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Diga comigo, Enoque agradou a Deus. Isso é ser amigo de Deus, é agradar a Deus. E como eu agrado a Deus?
Aí vem o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então andar com Deus exige fé. O justo viverá pela fé. Jesus disse em Marcos capítulo 11, creiam em Deus, tenham fé em Deus. Jesus disse em João 14, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É fé. Andar com Deus é uma vida de fé. Porque nós não vemos, mas nós cremos. Tomé queria ver Jesus após a ressurreição. Tomé queria pôr o dedo dele nas mãos furadas de Jesus pelos cravos na cruz. Tomé não acreditou no testemunho dos seus discípulos e irmãos. Ele disse, eu preciso ver para crer. Jesus apareceu de novo, agora Tomé estava vendo. Jesus disse, Tomé, aproxime-se, coloque o teu dedo aqui. Veja aqui onde a lança me atravessou. Ah, Senhor meu e Deus meu, aleluia. Jesus disse, Tomé, porque me vistes, você está crendo agora, mas bem-aventurados os que não me viram, mas creram em mim. Igreja, bem-aventurado quem não está vendo, mas crê plenamente no Senhor. Continua crendo, persevere no Senhor. Deus não falha, Deus é fiel na sua vida. Você é amado pelo Senhor. Aleluia! Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Abra sua Bíblia comigo em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. No Antigo Testamento, profetas menores, depois de Jonas, livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Olha só, vou repetir. Ele mostrou a você, ó homem, aqui está incluído mulher, humanidade em geral, o que é bom e o que o Senhor exige. O que é bom e o que o Senhor exige de nós? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. Deus quer isso de nós. Ande humildemente com o teu Deus. Não é ande soberbamente com o teu Deus. Ah, agora eu ando com Deus, Deus tem que fazer o que eu desejo. Ah, eu tenho tempo de oração, Deus tem que cumprir toda a minha vontade. Ah, eu ando com Deus, eu não ligo mais para esse povinho. Eu sou melhor que todo mundo. Ei, de onde Jesus tirou você? Quem éramos antes de conhecer Jesus? Quem sou eu e quem é você sem a graça maravilhosa de Jesus Cristo? Para pensarmos que somos melhores do que alguém? Para acharmos que Deus tem obrigação de fazer o que nós queremos? Para se ensoberbecer? Ei, ande humildemente com o teu Deus. Dependa de Deus, deseje o Senhor, ame o Senhor, seja apaixonado pelo Senhor. Agora, para encerrar, irmãos, andar com Deus é uma questão de decisão. E decisão envolve três coisas. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Você quer andar com Deus? Quer aprender o que é decidir andar com Deus em 3 passos bem simples. E esses 3 passos valem para tudo na sua vida. Você quer ver a sua família abençoada? 3 passos você vai aprender. Você quer ser curado?
Jesus perguntou para o paralítico no tanque de Betesda: queres ser curado? Você quer ser curado? Ouça esses 3 passos. Você quer prosperar financeiramente? Você quer que haja uma mudança na sua vida espiritual? Você quer ser um homem, uma mulher fiel a Deus de verdade? Fiel nos dízimos e não ser mais um ladrão do Senhor? Você quer ser uma pessoa que faz a vontade de Deus? Quer ser uma pessoa abençoada e vitoriosa em tudo na vida? É uma questão de decisão. Mas a decisão, ela envolve 3 coisas. Primeiro, o desejo. É quando você diz: eu quero andar com Deus. Eu quero ser curado. Eu quero sair daqui para ter uma nova vida. Eu quero ser liberto desse vício que está destruindo a minha vida. Eu quero andar com Deus. Essa é a primeira parte da decisão, é o teu desejo. Se você não quiser, Deus não vai fechar a porta do teu quarto e impedir você de sair. Você tem que desejar. Segunda coisa que a decisão implica é você declarar: eu decido e não volto atrás. A palavra decidir em latim, decidere, significa eliminar todas as outras alternativas. Quando você decide, você não considera, você não aceita outra opção. Não tem plano B. Se você sair daqui decidido a andar com Deus e a ter relacionamento com Deus, tempo de oração, vida com Deus, comunhão com Deus, fé em Deus, não tem outra opção. Não tem. É acreditar ou acreditar. É separar um tempo para ter intimidade com Deus ou separar. Não tem outra opção. Não é assim: eu quero, mas eu vou tentar. Isso não é decisão. É quando você diz: eu decido e não tem outra opção na minha vida. Eu decido e eu vou fazer isso. Eu vou andar com Deus. Eu quero e eu vou andar com Deus. E a terceira coisa na questão de decisão é comprometer-se com a sua decisão. Comprometer-se é dedicar-se 100%. É dedicar-se sem restrição. Comprometer-se é fazer uma aliança, um voto. É ter um voto. Quantas vezes você lê na Bíblia a respeito de votos? Cumpre o teu voto com Deus. Não faça votos de tolo. O que você prometer, o que você votar, cumpra-o. Mas pastor, esse negócio de voto era do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, estabeleceu o voto com Deus, rapou a cabeça, foi para Jerusalém, jejuou, era um voto com Deus. O jejum que nós fizemos, 50 dias, era um voto com Deus. Comprometimento. Compromisso é dizer: eu me comprometo, eu farei isso, eu usarei todas as minhas forças, mas eu vou fazer o que eu quero e o que eu decidi. Eu vou em frente. Quero andar com Deus? Eu decido andar com Deus, eu me comprometo. Eu vou fazer. Eu quero ser salvo. Eu me comprometo com a salvação. Domingo que vem, eu vou estar aqui 9 da manhã para a aula do batismo e eu vou me batizar domingo. Compromisso é isso. É decisão colocada em prática. Comprometer-se a entregar toda a sua vida por aquele propósito. É dizer: eu vou e não volto atrás. Fica de pé.
diante do Senhor.